Fala galerinha, tudo bom? Então, bora começar mais um episódio do nosso programa Define e Emagreça 7.2 com Leandro Carvalho. O nosso episódio de hoje é: estou acima do peso, tenho vergonha de usar qualquer tipo de roupa. E agora? O que fazer? Então, no nosso episódio de hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre esse tema. Então, antes de tudo, deixa eu me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Leandro Carvalho, sou especialista em treinamento, definição e emagrecimento, e hoje eu venho aqui com vocês tentar trabalhar um pouquinho em cima desse tema. Estou acima do peso, não estou utilizando qualquer roupa, eu me sinto mal com isso. O que eu posso fazer, o que eu devo fazer? Então, antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, já clica aqui em curtir, já segue, para que eu possa estar auxiliando vocês da melhor maneira possível e a gente possa estar trabalhando em cima desses pontos chaves, focados na musculação, no emagrecimento e dicas principalmente para que vocês possam se manter ativo e, lógico, de maneira saudável. Então, bora começar. Como eu falei para vocês, o nosso treino de hoje é: estou acima do peso e tenho vergonha de usar qualquer tipo de roupa. Então, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer com isso? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, galera, é identificar. Identificar o quê? O que é a vergonha? O que significa vergonha para cada um de vocês? Então, quando a gente fala nessa questão de vergonha, tem diversas questões em jogo. Então, quando a gente fala na questão de emagrecimento e de utilização de roupa, existem vários momentos que a gente pode trabalhar em cima disso. Então, o primeiro detalhe: então a gente pensa na questão de não me sentir bem com determinado tipo de roupa. Pode ser por achar essa roupa vulgar, por não sentir bem em estar utilizando essa roupa em um determinado ambiente, ou simplesmente não me sentir bem por estar utilizando essa roupa no meu dia a dia, ou então não sentir bem simplesmente com o meu corpo, tá bom? Então, para cada uma dessas opções, a gente tem uma solução diferente. Mas quando a gente fala de não me sentir bem colocando uma determinada roupa, uma determinada vestimenta, por não me sentir bem com o meu corpo, aí a gente já começa a entender um pouquinho sobre o que se trata cada tipo. Até porque julgamentos em si, eles sempre acontecem. Quando esses julgamentos acontecem de forma externa, a gente consegue lidar, consegue trabalhar em cima de algumas questões para tentar melhorá-los. Até porque a gente não tem uma dependência de ninguém. Lógico, tem muita gente que tenta agradar todo mundo, mas essa não é a questão em si. A nossa principal preocupação aqui é: se você tem um julgamento que é você mesmo que não se sente à vontade ou confortável para executar uma determinada tarefa, aí sim a gente tem que começar a se preocupar. Por quê? É algo que vem de onde? É algo que vem da cabeça de vocês. Então, quando a gente começa a entender essa questão do julgamento que vocês mesmos têm, bora Andrei, que vocês mesmos têm consigo, a gente começa a trabalhar alguns pontos. Então, principal ponto que a gente tem que entender aqui é o que você pode fazer, de que maneira você pode fazer, para a gente tentar melhorar essa questão no teu dia a dia. Então, quando a gente fala da questão justamente do medo do julgamento, é que você se coloque no lugar e comece a ter atitudes que vão te aproximar do que você pretende ser, do que você quer, e comece a deixar de lado atitudes que vão te afastar disso, que vão ter consequências opostas a isso, tá? E aí a gente começa a entender como é que você pode mudar isso. Se for um julgamento externo, a gente costuma entender que isso vai sempre acontecer. Por quê? O julgamento externo, ele não vai estar atrelado só à tua questão física, à tua saúde, vai estar atrelado a absolutamente tudo, vai estar atrelado no teu dia a dia. Esse julgamento externo, ele vai acontecer se você trocar de carro, se você não trocar de carro, se você tem uma promoção no trabalho, se você se acomoda no seu dia a dia e não vê melhorias. Então, tudo que você vai fazer pode gerar um comentário externo, tá? E muitas vezes até maldoso. Então,
o que eu coloco para vocês, primeiramente? O outro, ele vai sempre querer ver você bem, mas muitas das vezes não vai querer ver você melhor do que ele. Então, essa questão a gente tem que entender e tem que começar a colocar, e começar a internar e a trabalhar de forma interna com todo esse detalhe. Por que então eu devo me preocupar com o meu corpo, em roupas que eu vou vestir, aonde que isso vai me afetar? Eu estou trazendo esse tema para vocês porque isso é muito comum, principalmente nas mulheres, tá? E aí, muitas delas têm aquela intenção de, eu não me sinto bem disso, eu tenho que melhorar. Mas quando passa aquele momento, passou o estalo e elas não tentam melhorar aquela questão no dia após dia delas. Então, o primeiro detalhe que eu tenho que entender é, se eu estou me julgando, eu tenho que tomar atitudes para que eu possa melhorar isso no meu dia a dia, para que eu possa melhorar essa questão na minha vida de modo geral. Tranquilo? Então, as pessoas confundem muitas vezes mudança de hábitos com não ter resultado dentro daquela mudança. O que acontece? Quando a gente fala em mudar hábitos, a gente tem que entender que isso vai acontecer de uma forma onde vai exigir de mim uma constância. Vai exigir que eu me mantenha ativo num determinado momento, por um determinado período, e consiga levar aquilo de uma forma leve e saudável. E muitas vezes a gente atrela o não ter resultado por querer resultados rápidos. Uma analogia para vocês é a galera que lota a academia toda vez próximo das férias. Quem aqui faz musculação ou pratica outro tipo de treinamento? Vocês já perceberam que sempre antes dos meses das férias, normalmente o lugar ele começa a ganhar um fluxo muito grande de alunos, começa muita gente querer correr atrás e tentar melhorar, e tenta melhorar aquilo em 30 dias, 45 dias no máximo, de algo que fez errado ali um ano inteiro basicamente. Então a gente não adianta, a gente não consegue usufruir, não consegue melhorar em toda essa questão em pouco tempo. Então a gente precisa de constância e a gente precisa melhorar isso no nosso dia a dia, no decorrer do nosso dia a dia. Tranquilo? Então, o que acontece? Essa disposição para mudar isso vem sendo trabalhada em cima não só da questão do treinamento, da alimentação, mas principalmente em cima da nossa cabeça. O que eu costumo falar? Tá? Não adianta você querer mudar seu hábito e começar a treinar do dia para a noite, começar a se alimentar bem, sem que você comece a entender esse processo. Até porque o emagrecimento comportamental, ele prega muito a questão de você precisa primeiro entender esse processo aqui, para depois transferir isso para o seu corpo. Ou seja, você precisa primeiro emagrecer a sua cabeça para depois emagrecer o seu corpo. E dessa forma você vai ter melhores resultados. Tranquilo? Então, um exemplo para vocês que fica é a cirurgia bariátrica. Porque sempre antes de realizar uma cirurgia bariátrica, tá, num paciente, o médico vai encaminhar aquele paciente para o psicólogo. Pensa aí comigo, por quê? Porque não adianta ele querer encaminhar aquele paciente para a mesa de cirurgia, fazer uma cirurgia que vai expor aquele paciente, e aqui daqui a 1, 2, 3 meses, ele já está ali voltando a comer de tudo que ele comia de qualquer forma. Ele vai logicamente engordar tudo que ele perdeu. Porque o teu estômago, ele nada mais é do que um músculo. Então, se o teu estômago é um músculo, o que vai acontecer? Ele vai começar novamente a dilatar. Então, um detalhe muito importante é que você precisa cuidar primeiro da sua cabeça, você precisa emagrecer na cabeça para depois emagrecer no corpo. Então, as tuas atitudes que tu vai tomar, tu entendendo a atitude que tu vai tomar, você vai começar a conseguir transferir isso para o teu dia a dia, tá bom? Então, essas atitudes, elas vão ser benéficas ou não. Um exemplo bacana que a gente tem disso, se você se alimentar correto todo dia, isso vai te aproximar do teu emagrecimento ou vai te distanciar dele?
Você utilizar você realizar uma atividade física, te aproxima ou te afasta? Você se manter sedentário, sentado o dia todo, comendo besteira, tomando Coca-Cola dia após dia. Isso vai te aproximar ou vai te afastar do que tu queres? Então, são essas atitudes que a gente precisa entender. E lógico, isso tudo vem de onde? Vem daqui, olha. A gente precisa entender para aí sim tomar a atitude correta para começar a trabalhar isso e colocar isso na nossa rotina em si, tá bom? Então, uma história muito legal que aconteceu comigo foi com uma conhecida nossa. Ela fez bariátrica, ela estava com uma obesidade elevada, ela fez bariátrica, foi para a mesa de cirurgia, aconteceu tudo como tinha que acontecer, normal. Ela ficou saudável, só que a partir desse momento a gente a gente marcou de ir para o cinema, logo depois da cirurgia, que ela passou por todo aquele processo e etc. Então, quando ela passou por esse processo de recuperação, de reduzir a quantidade de líquido e tudo que acompanha essa questão da cirurgia, o que aconteceu? Fazia, se eu não me engano, 2 ou 3 meses que ela não ia no shopping, não ia no cinema. E como vocês sabem, o cinema ele fica ali próximo da área de alimentação, né? Da praça de alimentação do shopping. O que aconteceu? Quando essa minha conhecida entrou na praça de alimentação com o namorado dela, ela ficou assim num estado de êxtase, desesperada, olhando para um lado para o outro. Meu Deus, olha onde tá, olha o que aconteceu, essa loja não tinha, essa mudou, olha, essa franquia veio de tal lugar, agora tá aqui na cidade, que legal. Eu queria tanto comer isso. Ou seja, ela não estava com fome, aquilo era uma fome emocional. Ela viu algo ali e sentiu um desejo em querer consumir aquilo. Nós passamos, brincamos até com ela e seguimos. Na fila, já para entrar para assistir a nossa sessão, nosso filme, ela chamou o namorado dela e falou assim mesmo: amor, preciso de um favor teu, senão eu não vou conseguir assistir esse filme. E aí ele: o que foi, amor? O que eu posso fazer? Eu preciso que tu vá agora lá fora e compre aquele hot dog assim, assim, assado, para que eu possa conseguir pelo menos, ela não ia nem conseguir comer, ela ia conseguir pelo menos tirar um pedaço do hot dog, para ela se sentir melhor. Para que ela pudesse o quê? Para que ela pudesse assistir o filme de maneira mais tranquila. Ou seja, era um desejo tão grande que aconteceu porque ela ficou tanto tempo sem comer aquilo, que aquilo acabou afetando o quê? Vai afetar logicamente o corpo dela num longo período. O que aconteceu hoje? Hoje ela recuperou um pouquinho do peso dela. Depois que ela viu que ela estava aumentando de peso, ela começou a fazer um acompanhamento com o psicólogo para entender a cabeça dela. E hoje em si ela já consegue se manter mais saudável, já pratica uma atividade, já tenta se alimentar melhor e ela consegue transferir isso para o dia a dia dela. Então, só depois de entender a mente, de entender a cabeça, ela conseguiu o quê? Transferir isso para o seu corpo. Então, é um dos detalhes que acontecem dia após dia. Quando a gente pensa na questão do emagrecimento, não é só parar de comer e treinar. É entender que cada atitude que você vai ter no dia a dia vai refletir isso no futuro. Então, aconteceu isso também com um professor meu. Ele morava na beira da praia, né? Tinha uma namorada. E aí ele sempre foi um cara que gostou de se cuidar. Um cara que sempre treinou, se alimentou de forma correta. E ele era um cara que era viciado em praia. Por ele estava todo dia ali dentro da praia, praticando atividade, ou então simplesmente curtindo aquele momento. E aí, ele sempre chamava a namorada dele para ir, ela arrumava milhões de desculpas, ele acabava indo sozinho para a praia, ou às vezes deixava de ir por causa dela. E era só atravessar a rua para eles chegarem naquele momento. Então, um determinado dia eles chegaram a ter uma leve discussão. Discutiram e ela cedeu e acabou indo para a praia com ele.
Chegou lá, ela ficou na dela, calada. Aí ele começou a tentar entender. Perguntou pra ela o que tinha acontecido, ela falou que nada. Aí já viu, né? Quando mulher fala que nada aconteceu, é porque alguma coisa tem. E aí ele sabiamente perguntou: vem cá, tu tá desse jeito porque nós estamos aqui na praia e tu não queria vir, é isso? Ela: eu não queria vir, e começou a falar, desabafar com ele. Ele falou: tá, mas me falou por quê? Qual o motivo de você não querer ter vindo pra cá pra praia comigo? Se você sempre gostou de praia, o que a praia tá te fazendo de mal? Qual o motivo de você não querer estar comigo curtindo esse momento? Aí ela ficou, enrolou, aí até que ela desabafou de verdade e falou: é por causa do meu corpo. Eu não me sinto bem em vir pra praia. Eu não me sinto bem em colocar um biquíni. É por isso que eu tô aqui de short e de blusa na praia. Eu não gosto. As pessoas me olham, as pessoas me julgam, eu me sinto mal colocando esse tipo de roupa. Então, eu tô acima do peso e eu não me sinto bem vindo pra praia. Aí ele virou para ela e deu a seguinte resposta: você tem duas opções. A primeira opção, se é algo que te incomoda, voltar hoje para casa e tomar atitudes que vão te afastar disso que está gerando incômodo, e aí você vai começar a se manter ativa, se alimentar e etc, para tentar emagrecer e voltar para o corpo que você tinha. Ou você vai vir para a praia, ficar chateada e fingir que nada tivesse acontecido aqui, e você vai empurrar isso com a barriga dia após dia e vai deixar de fazer algo que você sempre gostou. Eu sei que ela ficou chateada e um tempo depois ela começou a entender e sim, voltou de fato a se alimentar melhor, a treinar direitinho, a entender todo o processo. E aí, hoje ela é outra pessoa. Então é algo que você precisa entender, precisa tomar alguma atitude para melhorar, para começar assim a ter resultados de fato futuramente, tá bom? Então, quando a gente fala dessa questão, ela está muito atrelada às nossas atitudes de agora, não às nossas atitudes daqui a 6, 1 ano, 2 anos, tá bom? Então, qual é essa questão, quando a gente fala dessa questão dos impactos de expor uma roupa, de se expor com uma roupa, o que fica para cada pessoa, tá? Isso não afeta só a questão do físico, de você se sentir bem com o seu físico, aquela gordurinha a mais. Isso afeta principalmente o seu psicológico, afeta principalmente a sua cabeça nesse determinado momento. Mas Leandro, por que afeta a minha cabeça? É simples. Bora voltar lá na história da namorada do professor. Ela foi uma pessoa que ela sempre teve um corpo magro, atlético. E aí, quando ela casou, ela deixou de andar as coisas, lógico, pela correria que principalmente as mulheres passam, tá? Pelo dia a dia corrido, ela acabou ganhando peso. E aí, algo que ela sempre gostou de fazer, sempre gostou de praticar, ela acabou meio que deixando de lado. Ou seja, isso afetou a saúde dela. Isso afetou algo que ela gostava de fazer, algo que ela se sentia bem, algo que era prazeroso. Então, é algo que mexe de fato conosco. É algo que a gente tem que trabalhar um dia após dia. E isso vem muito da questão do me entender para começar a emagrecer aqui e depois emagrecer no meu corpo. Ou seja, é algo aportado em cima do emagrecimento comportamental. Então, quando a gente fala de emagrecimento em si e de resultados, a gente costuma ter 3 tipos de resultados. O primeiro resultado é o resultado curto, tá? Que ele vai acontecer num curto prazo. O segundo tipo de resultado é o resultado de médio prazo. E o primeiro resultado, que é uma pequena quantidade de pessoas consegue executar, é o resultado de longo prazo, resultado duradouro. O resultado de curto prazo, como é que ele vai acontecer? O resultado de curto prazo, ele vai acontecer da seguinte maneira: a pessoa ela teve uma vida inteira ruim, de atitude ruim, de alimentação ruim, de sedentarismo, e ela quer mudar aquilo do dia para a noite.
Então, é aquela pessoa que se matricula na academia e em um mês ela quer mudar o corpo dela. É aquela pessoa que começa a fazer uma caminhada e em um mês ela quer ter resultado. Então, uma prima minha comentou esses dias comigo o seguinte: Leandro, eu não gosto de treinar. Por quê? Porque eu treino e não tenho resultado. Não melhoro. Então, a gente tem que te estudar, né, cara? Porque isso não é normal. Como é que tu treina? O que tu treinas? O que tu faz? Ela, já fui treinar umas 2 vezes. Tu treinou quanto tempo? Quase um mês. Quase um mês. Quase. Não foi nem um mês. Sendo que a gente sabe que as adaptações elas começam a aparecer a partir da 8ª semana, né? A gente começa da 8ª e da 12ª a gente começa a ter esse padrão diferenciado, a começar a ter essa percepção no nosso dia a dia. Ou seja, é a pessoa que quer um resultado momentâneo, repentino, que acha que vai mudar uma vida toda em um mês, em 30 dias ou menos, como foi no caso dessa prima minha. O segundo prazo são as pessoas que de resultados, são as pessoas que vivem no efeito sanfona. O que seria isso? É aquela pessoa que engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece e fica sempre nesse ciclo. Por quê? Algo despertou naquela pessoa, naquele momento ali, que ela precisava emagrecer, que ela precisava mudar o corpo dela. Muitas vezes, por conversa com amigos, ou por tentar ir num lugar e não se sentir bem com uma determinada vestimenta, e aí essa pessoa toma uma atitude drástica que do dia para a noite ela vai mudar de vida. Então, ela começa cortando a alimentação, ela começa a treinar 1, 2 vezes no dia, ou 3 ou mais, eu já vi muito isso acontecer, e essa pessoa consegue ter um resultado assim excelente, no primeiro ou no segundo mês. Aí quando chega lá no 3º, 4º mês, o que acontece? Ela começa a reduzir aquela quantidade de treino, ela começa a comer, porque ela já emagreceu. Ela começa a comer de tudo, esquece de se alimentar e de ter uma constância no que ela faz, e logicamente ela recupera tudo que ela perdeu. Quando ela recupera tudo que ela perdeu, o que acontece? Novamente, a cabecinha dela fala: todo o teu esforço não valeu a pena. O que ela faz? Ela deixa de treinar, ela deixa de se alimentar e ela volta a ter aquela vida sedentária, comendo errado, dormindo errado, não se hidratando de maneira correta e etc. E aí, novamente, ela precisa de um novo gatilho para despertar aquela vontade de emagrecer e ela vive nesse ciclo. Emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Que quando a gente fala desse efeito sanfona, tem grandes prejuízos no nosso futuro. E aí tem uma pequena parcela da nossa população que se propõe de fato a mudar de vida e consegue. Por quê? É tão difícil mudar de vida? Por quê? É tão difícil ter resultado? Justamente pelo fato de que quando você coloca essa questão de mudar de vida, de ter resultado, de mudar o seu padrão de comportamento e de pensamento, é algo que envolve muita coisa. O emagrecimento é algo multifatorial, são várias coisas que estão envolvidas. Mas como eu falei, uma pequena parcela da população com o direcionamento correto consegue evoluir, consegue melhorar esse processo, bom? Que são justamente as pessoas que têm os resultados duradouros, as pessoas que permanecem ali durante um determinado tempo, se mantendo constante, se mantendo naquela rotina de maneira correta, tá bom? Então, o que essas pessoas começam a perceber? Elas não olham um mês dividido em 30 dias, elas olham um mês dividido em um dia após o outro. Ou seja, eu preciso viver o hoje, eu preciso tomar atitudes corretas hoje. Amanhã eu preciso refazer isso tudo novamente. E dessa forma eu consigo ter uma constância, eu consigo ter uma melhora no meu dia a dia. Eu consigo de fato ter tudo isso para me auxiliar, para melhorar, para que eu tenha resultados futuros, tá bom? Então, são esses 3 tipos de pessoas que a gente trabalha aqui. Então, pensando nisso, nessa questão do emagrecimento duradouro e de como vai acontecer,
a gente tem que entender que isso é um processo. E algumas pessoas vão precisar talvez de um choque um pouquinho mais drástico. Acontece também com muitas pessoas que elas precisam perder algo que a gente tem de mais importante na nossa vida, que é a nossa saúde. Então, essas pessoas muitas das vezes perdem a nossa saúde, que é o bem mais precioso, que dinheiro nenhum nesse mundo vai comprar ou vai pagar, para que comecem a tomar atitudes diferentes, para que consigam se manter ativos de forma necessária para ter resultados. Então, algumas aprendem no amor, outras aprendem de fato com a dor. Então, a questão de definição muscular e emagrecimento é algo que a gente tem que trabalhar não só para a nossa questão do nosso padrão estético, mas também para a nossa saúde. Ah, mas força também, Leandro? Lógico. Detalhe importante para vocês, a nossa força ela é necessária desde o primeiro dia das nossas vidas até o último. Por quê? Quando a gente nasce, a gente já nasce fazendo força. Vocês já perceberam a criança recém-nascida? O que acontece com ela? Ela começa a tentar se movimentar. Ela ainda não tem uma musculatura formada ali. Então isso vai acontecendo o quê? Dia por dia. Depois ela começa a tentar rolar na cama. Ela precisa o quê? De força para ela conseguir rolar, para ela conseguir engatinhar. Ela precisa de estabilização de tronco para ela conseguir se sentar e assim por diante. E o detalhe, após os nossos 30 anos, o que acontece? A gente começa a degradar a massa muscular. E isso vai aumentando dia após dia, conforme a nossa idade vai avançando. Ou seja, a gente vai perdendo o quê? Vai perdendo músculo, que consequentemente faz com que a gente perca força. E se eu não tenho força, o que acontece? A possibilidade de eu cair, ou de eu estar ali acamado, ou dependendo de alguém para realizar minhas tarefas diárias é muito grande. Então a força, ela é benéfica para a minha saúde, tá? Tem vários estudos mostrando, quanto mais forte o indivíduo, maior a sua longevidade. Então mais ele vive e de forma mais saudável e prazerosa. Então, esse é um dos principais benefícios da nossa força. E por que cuidar da saúde é importante? É tão importante. É como eu falei ali anteriormente. A saúde é algo que a gente tem de mais importante, porque dinheiro no mundo consegue comprar. Então você precisa cuidar como se fosse um carro luxuoso. Imagina que você tem um carro luxuoso, o carro dos teus sonhos. E aí você não pode trocar de carro. Eu tenho certeza que você ia cuidar desse carro da melhor maneira possível. Ia lavar, ia fazer manutenção, não ia deixar arranhar e etc. Então isso é o teu corpo. O teu corpo é um único corpo. Tu não vai ter a possibilidade de, esse daqui eu estraguei, eu vou ali na loja trocar de corpo. Porque isso eu não gosto mais. Algumas pessoas até fazem, né? Cirurgia após cirurgia, mas enfim, não é a melhor maneira de se fazer isso. E nem é saudável também, dependendo da forma que tu for fazer essa cirurgia, né? Mas a realidade é que a gente tem um corpo, que é a nossa casa, onde a gente tem que cuidar, tem que trabalhar em cima disso para se manter saudável. Para a gente principalmente ter saúde para brincar com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos familiares e poder trabalhar em cima disso dia por dia, tá bom? Outra coisa, se eu não me cuidar, o que acontece? Bom, se eu não me cuido de fato, o que vai acontecer? O que vai impactar diretamente na minha vida? Principalmente na minha saúde. Quando a gente fala na questão da saúde, o não se cuidar, ele está muito atrelado a o que pode acontecer com você nesse momento. Por quê? A conta ela vai chegar. Talvez não chegue hoje, mas pode chegar amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a 5 anos, mas a conta chega. Então, se você não começar a se cuidar agora, a possibilidade de você adquirir uma diabetes do tipo 2, adquirir, ter um AVC, ter aterosclerose, ter alguma doença, justamente pela forma com que você vem levando a sua vida, por ser sedentário, por não se alimentar bem,
isso vem acontecer mais cedo ou mais tarde se você se manter dessa forma. Então, a nossa saúde é algo que a gente tem que curtir e tem que de fato trabalhar em cima disso para ter melhores resultados. Então, é algo que a gente precisa o quê? Entender o processo aqui na cabeça para depois conseguir transferir isso para o nosso corpo. Até porque eu sempre digo, quem está acima do peso está em constante processo inflamatório. Quem está em constante processo inflamatório vai fazer com que tu dificulte até mesmo a tua melhora de uma simples gripezinha. Então, é algo que a gente tem que entender, tem que trabalhar em cima disso para tentar reformular todo o nosso pensamento, para tentar melhorar isso no nosso dia a dia, tá? E o que vale mais fazer? Conta aí para mim, o que vale mais fazer para vocês? Vale mais a pena fazer correr atrás agora, que você está saudável, que você está bem, ou vale a pena você correr atrás de melhorar isso depois que Deus nos livre, né? De adoecer, de ficar acamado, de ter que deixar de fazer algo, de comer algo que você gostava para trabalhar isso futuramente. Me conta aí, o que você acha? O que faz diferença para ti? Definição e emagrecimento não são coisas apenas estéticas, são coisas que servem para a gente no nosso dia a dia, são coisas que servem para a nossa vida. Isso vai fazer com que a gente se mantenha ativo e saudável, tá bom? Principalmente quando a gente começa a envelhecer. Para quem não sabe, a falta de força, de massa muscular, faz com que você também tenha uma grande possibilidade de quedas futuramente, ou seja, na sua velhice. Por quê? Você perde massa muscular, você perde força e potência. E uma das maiores causas de morte em idosos hoje em dia é justamente as quedas. São as quedas. Então, uma coisa acaba puxando outra. Tranquilo? Então, a nossa saúde é algo que a gente tem que cuidar o quanto antes. Outro detalhe importante é porque eu simplesmente não posso fazer só uma dieta ao invés de praticar uma atividade. Porque simplesmente você vai começar a reduzir a sua quantidade de comida, vai reduzir, o seu metabolismo vai acompanhar aquilo, e aí no momento você vai precisar o quê? Comer praticamente nada, comer uma quantidade muito pequena. Quando você se alimenta bem, reduz a quantidade, ganha massa muscular, o teu metabolismo ele acelera, ou seja, você consegue balancear aquilo da melhor forma. Então tu deve estar me perguntando, Leandro, por onde eu devo começar? De que forma eu devo começar, tá? Quando a gente fala em começar, a gente tem que entender o quê? Que eu preciso melhorar a questão da minha organização, tá? E o que é ter organização? Organização você precisa para tudo, tanto para o teu trabalho, quanto para a tua casa, quanto para a tua saúde. Então a primeira coisa que eu tenho para vocês de tarefa para a gente organizar é você organizar o seu momento, a sua alimentação. Primeiro, eu não devo pular refeições. Pular refeições é algo que vai comprometer diretamente a minha saúde. Então quando a gente fala em pular refeições não tomei o café e vou almoçar. Ou tomei o café, não almocei, vou só jantar. Então evite de pular refeições de qualquer maneira. Outra coisa é organizar os seus horários da sua alimentação, de acordo, lógico, com a sua necessidade, com a sua disponibilidade. Então, colocar o horário do café da manhã, colocar o horário do seu almoço e o horário da sua janta, do seu jantar. E, se possível, colocar um lanche entre o almoço e o café da manhã e o almoço e o jantar. Isso vai fazer com que você consiga ter uma janela menor nesses tempos. Isso consegue fazer com que você consiga não ter uma grande quantidade de fome quando você tem uma janela maior, e vai fazer com que você melhore justamente você estocar essa quantidade de vitaminas, minerais, proteínas que você vai tirar de cada refeição.
Então isso é de suma importância nesse momento. Outro detalhe importante, organize o horário de sua atividade física, do seu treino. Você sempre se mantendo ativo num determinado horário, você vai ter a possibilidade de melhorar nesse momento. E de fato, começar a fazer com que o seu corpo se adapte melhor e tenha mais resultado com esse treinamento. Outra questão de suma importância que você precisa organizar é sua quantidade de líquido ingerido, sua quantidade de água. Leandro, por que tomar água? Primeiro detalhe, a água em si, quando você começa a tomar, quando você toma a sua água a primeira vez, o que vai acontecer? Primeira vez não, quando você utiliza a sua água, né? O que acontece quando você toma água? A água, ela vai te dar uma leve saciedade, porque ela vai estar ocupando ali espaço no teu estômago. Outro detalhe, se essa água ela for gelada, você vai começar o que? A queimar calorias. E um detalhe mais importante, isso vai contribuir para que você não tenha retenção líquida. E além de melhorar tua digestão e teu funcionamento de todo o teu organismo. Outro detalhe importante, o teu músculo, tá? Ele necessita de água, ele necessita estar hidratado. E aí, você ainda vai se manter ativo da melhor maneira para as tarefas. Leandro, eu não consigo tomar água, eu não sei tomar água. O que eu faço? É simples. Tem diversos aplicativos na internet. Baixa o aplicativo, coloca ele no teu celular. E aí você vai, sempre que você tomar água, você vai lá e checa. Isso você vai ter dificuldade nos 2, 3 primeiros dias. A partir daí vai se tornar algo natural. E você tomando água vai auxiliar justamente nesse processo. E você vai ter uma melhora dia por dia. Então, primeira coisa, organize sua alimentação, organize sua rotina de treino, organize sua quantidade de água. E outro ponto não menos importante é o seu descanso, é o seu sono. Se programe para dormir no momento adequado. Se programe para dormir pelo menos 6 horas e meia, um mínimo por dia. Se você puder dormir de 7, 8 horas, melhor ainda, mas o mínimo 6 horas e meia. Isso também vai impactar diretamente com o teu rendimento no teu dia a dia, tá? Com o teu emagrecimento. Então, se programe para fazer isso no seu dia a dia da melhor maneira possível. Então, quando é melhor fazer isso? A melhor forma de fazer isso é começar agora. É começar agora. É tomar atitude e iniciar da melhor maneira possível. Leandro, por que agora? Porque agora você vai começar o quê? Vai escrever o que você vai fazer, como você vai fazer e de que maneira você vai fazer isso. E aí você vai começar a tomar atitudes que vão te aproximar do que você quer e te afastar do que não quer. Então pensa comigo, como é que eu vou me sentir colocando um biquíni direitinho, me olhando no espelho, indo pra praia, me sentindo bem? Fala aí, como é que vocês se sentem? Pensem comigo, como vocês iriam se sentir? Ou então imagina comigo, fecha os olhos e imagina comigo. Você com aquela roupa, você mulher com aquela roupa, costa nua, se sentindo bem, super poderosa, no salto, indo para o melhor evento. Como é que você se sentiria? Eu tenho certeza que você ia se sentir bem consigo mesmo. A sua autoestima ia melhorar, a sua autoconfiança ia melhorar. Então tudo em volta ia ter uma cor diferente, porque você se sentindo bem, você consegue transparecer isso ao seu redor. Você não precisa se esconder atrás de uma roupa maior ou fazer algo que você não gosta. Mas tudo isso vai depender de quem? Apenas de você. Então, continua no nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreve e ative o sininho, que sempre eu vou trazer dicas novas para vocês, para a gente conseguir ter resultados da melhor forma possível. Então, espero que vocês tenham gostado, curta aqui embaixo e não esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele teu amigo, que ele precisa mudar de vida. Bom, então galera, muito obrigado, tenham todos um excelente dia e abraço. Valeu!